Olá! Hoje, a gente vai analisar juntos um material que levanta assim, um alerta bem importante sobre a engenharia de software atual. Fontes como a crise do vibe coding, a ascensão e o colapso da engenharia de software, elas falam de uma regressão disfarçada de produtividade, sabe? Isso está ligado ao uso meio descuidado de IA e também à distorção de métodos ágeis. Vamos tentar investigar as raízes disso, entender o que é esse tal de vibe coding, né? E quais as implicações que os textos apontam. É uma viagem no tempo, começando lá na primeira crise do software nos anos 60. Exatamente. O argumento central assim das fontes é que está rolando uma perda de capacidade crítica, sabe? De projetar sistemas robustos de verdade. E o termo que, nossa, salta aos olhos é vibe coding, que basicamente é programar copiando e colando de IAs, tipo, sem entender o porquê daquilo funcionar. Uma das fontes é bem direta, chega a dizer. Vibe coding é culto à ignorância. É uma acusação forte, né? Nossa, forte mesmo. E para a gente entender como chegamos aqui, os textos traçam uma linha do tempo que é, assim, crucial. Começa lá nos anos 60, né? Aquele caos inicial, projetos estourando prazo, orçamento. Aí nos anos 70 vem gente como Dijkstra, Parnas, trazendo mais formalidade, programação estruturada, encapsulamento. Anos 80, a engenharia de software se firmando, orientação a objetos ganhando força. E nos 90 vem a chamada Era de Ouro. Design Patterns, Java, os primeiros acenos ao Solid, aqueles princípios para código mais fácil de manter, de estender. Parecia um caminho de consolidação, não é? Sim, parecia que estava tudo se encaixando. Mas olha, nos anos 2000, junto com ideias ótimas como Clean Code, TDD, desenvolvimento guiado por testes, né, e DDD para alinhar código e negócio, também vimos o overengineering. Lembra disso? Soluções super complexas para problemas que nem eram tão grandes assim. Aí, claro, veio a reação nos anos 2010. O underengineering. As metodologias ágeis, que eram para trazer flexibilidade, acabaram em muitos casos distorcidas, viraram desculpa para acelerar a entrega a qualquer custo, sacrificando qualidade. E o fascinante é como as fontes amarram justamente isso ao boom da IA agora, nos anos 2020. E como é que eles fazem essa conexão? Como a IA entra nessa história do underengineering? Então, a tese principal é que a IA gerativa, como ela foi treinada com um volume gigante de código de repositório público, ela aprendeu com o que estava lá. E isso inclui muito código de baixa qualidade, fruto desse underengineering que a gente falou. Ou seja, como uma fonte resume de forma bem impactante, a IA aprendeu com a nossa mediocridade. Ela acaba replicando os padrões que encontrou, os bons e os ruins. Nossa, aqui a coisa fica séria mesmo. As consequências que eles apontam são graves, né? Códigos frágeis em sistemas críticos. A gente está falando de hospitais, transportes, finanças. A preocupação não é se vai ter uma nova crise, mas quando. E a crítica das fontes, pelo que entendi, não é a IA em si, mas ao jeito que ela está sendo usada. Tipo, como uma muleta intelectual. Programadores virando, nas palavras dos textos, pedintes de código, terceirizando o próprio raciocínio de engenharia. Isso é pesado. Exato. E essa crítica do uso da IA como muleta, ela se conecta a um ponto maior que as fontes levantam sobre ferramentas e métodos em geral, sabe? O problema não seria a ferramenta em si, seja IA, seja ágil, mas a aplicação sem critério, sem entender os fundamentos por trás. O ágil, que buscava valor, colaboração, acabou virando em muitos lugares sinônimo de pressão, microgerenciamento. O famoso entregador de ticket, né? A IA, por sua vez, ela não pensa ou projeta como um humano. Ela reflete a qualidade do material que alimentou ela. Simples assim. Tá, faz todo sentido. Então, diante desse diagnóstico que é, vamos combinar, preocupante, qual é o caminho? O que as fontes propõem para reverter esse quadro? Olha, a proposta é um resgate urgente dos fundamentos. É voltar a valorizar a Clean Code, os princípios Solid, testes automatizados, pensar em arquitetura e principalmente o raciocínio lógico. Usar a IA como ferramenta de apoio, claro, para tarefas repetitivas, como ponto de partida, para gerar ideias, mas jamais como substituta do pensamento crítico, do design consciente. É um chamado à responsabilidade técnica mesmo. As fontes até lembram algo importante. Não é o Clean Code que atrasa o projeto.
É a falta dele que inviabiliza a manutenção lá na frente. Entendi. É um retorno ao essencial da engenharia, no fim das contas. Em resumo, é isso. Os materiais analisados mostram a engenharia de software meio que em ciclo, sabe? Com crises e reações. A crise atual, essa do Vibe Coding, seria essa combinação de pressão por velocidade, a má aplicação do ágil e esse uso superficial da IA, que acaba amplificando problemas de qualidade que já existiam. A solução apontada é clara, um retorno consciente aos princípios e ao pensamento crítico. E fica aqui uma reflexão final baseada nisso tudo que a gente leu. Se as fontes têm razão ao dizer que a IA de hoje espelha a qualidade do nosso código de ontem, qual é o peso da responsabilidade de quem desenvolve software agora, hoje, na qualidade do código que vai treinar as IAs de amanhã? É algo para a gente continuar pensando, né?